Enoque, o homem que nunca morreu. Parece até mentira, não é? Mas está na Bíblia. Agora, deixa eu te perguntar. Você acredita que alguém pode ter sido tão íntimo de Deus que ele simplesmente o levou para si, sem passar pela morte? Pois é, a história de Enoque desafia tudo o que sabemos sobre a vida, a morte e até a nossa fé. Mas aqui vai o choque. Por que a maioria das pessoas nunca ouviu toda a verdade sobre Enoque? É porque há muito mais nessa história do que você imagina. Existe um mistério escondido, uma lição de vida poderosa e até mesmo uma conexão com o futuro da humanidade. E se eu te dissesse que a vida de Enoque pode revelar algo essencial que está faltando na sua caminhada com Deus hoje? Que talvez o exemplo dele esteja apontando para algo que você precisa mudar agora, antes que seja tarde demais? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir quem foi Enoque, o que realmente aconteceu com ele e como essa história pode transformar a sua fé de uma vez por todas. O homem que desapareceu. Imagine um homem tão próximo de Deus que, em vez de morrer como qualquer outra pessoa, ele simplesmente desapareceu da face da terra. Parece o enredo de um filme de ficção, não é? Mas essa é a história real de Enoque, descrita na Bíblia. Gênesis 5:24 diz: E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Agora pense bem, o que torna alguém tão especial a ponto de Deus interromper as leis naturais da vida e da morte? Isso já não desperta uma curiosidade imensa? Enoque não é um personagem muito mencionado em pregações ou estudos comuns, mas ele guarda um dos maiores mistérios das Escrituras. Sua vida, embora resumida em poucos versículos, desafia nossa compreensão do que significa ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A pergunta que não quer calar é: como alguém, vivendo em um tempo tão conturbado, consegue agradar a Deus de uma maneira tão extraordinária? Será que estamos deixando de buscar essa mesma profundidade espiritual no nosso dia a dia? E aqui está a questão mais intrigante. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus. Mas o que significa andar com Deus em tempos de tanta corrupção e trevas, como os dias dele? E o que isso implica para nós, vivendo em uma era tão confusa quanto a dele? Para entender isso, precisamos olhar além do desaparecimento e desvendar o verdadeiro legado de Enoque. E acredite, o que vem a seguir vai transformar a maneira como você enxerga sua própria caminhada com Deus. Quem foi Enoque? Um panorama bíblico. Enoque é um daqueles personagens que parecem surgir de forma discreta, mas deixam uma marca impossível de ignorar. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 5:18-24 como o sétimo descendente de Adão pela linhagem de Sete. Isso é significativo, porque ele pertence à linha que manteve a adoração ao verdadeiro Deus, mesmo em tempos de grande decadência moral. Ele nasceu em um contexto onde a humanidade se afastava cada vez mais do Criador, mas Enoque escolheu viver de maneira totalmente contrária ao que o mundo oferecia. Essa resistência já não nos faz refletir sobre como também somos chamados a nadar contra a corrente hoje? A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos, uma idade curiosamente curta para os padrões daquela época, mas cheia de simbolismo. Esses 365 anos podem nos lembrar de algo cíclico, como os dias de um ano, indicando uma vida plenamente vivida em comunhão com Deus. Em um tempo onde homens como Matusalém e Noé estavam cercados por corrupção, Enoque se destacou como um exemplo de fé, fidelidade e intimidade com o Senhor. Ele não apenas andou com Deus, mas sua vida refletiu algo tão poderoso que o próprio Deus decidiu que ele não experimentaria a morte. Mas o que torna tudo ainda mais intrigante é o contraste entre a cultura em que Enoque viveu e a forma como ele escolheu caminhar. Imagine viver num mundo onde a maldade crescia desenfreadamente e ainda assim decidir agradar a Deus de forma tão completa.
Não é curioso como alguém que viveu há milhares de anos pode ter tanto a nos ensinar sobre ser luz em tempos de trevas? Enoque nos mostra que não importa o caos ao nosso redor, é possível viver para agradar ao Criador. E você sabia que sua história não termina aqui? Há muito mais sobre ele que vai desafiar sua mente e fortalecer sua fé. Enoque e sua intimidade com Deus. A expressão Enoque andou com Deus é tão poderosa quanto intrigante. Gênesis 5:24 menciona essa frase como uma marca de sua vida. Mas o que significa andar com Deus? Não se trata de uma caminhada física, mas de um relacionamento contínuo e profundo, onde cada passo, decisão e pensamento estão alinhados à vontade divina. Para Enoque, isso não era apenas uma prática religiosa, era o seu estilo de vida. Ele vivia em comunhão constante, reconhecendo a presença de Deus em cada momento. E aqui está o ponto-chave. Andar com Deus não é algo reservado para os grandes personagens bíblicos, mas uma possibilidade real para todos nós. Imagine como seria a vida de Enoque no meio de uma geração corrompida. Enquanto muitos ao seu redor provavelmente ignoravam a Deus, Enoque optou por um caminho diferente. Talvez, enquanto outros justificassem seus erros dizendo "é só o mundo em que vivemos", Enoque escolheu fazer o que agradava ao Senhor. Hebreus 11:5 explica que ele foi levado porque agradou a Deus. Você já se perguntou o que na sua vida poderia realmente agradar ao Criador? Que atitudes ou pensamentos precisariam ser mudados para que o seu caminhar fosse mais próximo ao de Enoque? Essa intimidade com Deus não é construída de um dia para o outro, mas com escolhas diárias. É orar não apenas em tempos de necessidade, mas em todos os momentos. É meditar na palavra de Deus para que ela seja o guia em suas decisões. Andar com Deus é mais do que um conceito, é um compromisso que molda tudo em você. Mas, porque isso foi tão extraordinário a ponto de Deus interromper o ciclo da morte? Qual o verdadeiro significado de Enoque ter sido levado sem ver a morte? Vamos explorar esse mistério. O desaparecimento de Enoque. Milagre ou mistério? O desaparecimento de Enoque é, sem dúvida, um dos eventos mais misteriosos da Bíblia. Em Gênesis 5:24, lemos que não apareceu mais porque Deus o tomou para si. Essa frase deixa espaço para muitas perguntas. Afinal, o que significa Deus o tomou? Será que ele foi arrebatado diretamente para o céu sem passar pela morte? Ou será que houve uma transformação sobrenatural que ultrapassa nossa compreensão? Esse evento é tão único que o coloca ao lado de Elias, outro homem que também foi levado sem provar a morte. Mas o que isso nos revela sobre o caráter de Deus e sua relação com os justos? Pense na família e nos amigos de Enoque naquele momento. Um dia ele estava ali, andando, vivendo, e no outro desapareceu. Imagine alguém dizendo: "Eu vi Enoque indo para o campo e ele nunca voltou." Que impacto isso teria nas pessoas ao redor? Isso mostra que o caminhar com Deus é tão profundo que até o destino de sua existência é moldado por ele. Mais do que um mistério, o desaparecimento de Enoque é um sinal do quanto Deus valoriza uma vida dedicada a ele. Será que nós vivemos de forma que Deus faria algo tão extraordinário em nossas vidas? Mas aqui está a questão: por que Deus fez isso? Seria um sinal para as gerações futuras? Um lembrete de que existe algo além da vida terrena? O desaparecimento de Enoque é como um portal para reflexões mais profundas. E, curiosamente, suas ações e sua história ecoam até mesmo em livros que não fazem parte da Bíblia canônica, como o intrigante Livro de Enoque. Mas o que esse livro tem a nos dizer? Será que ele pode nos dar pistas sobre esse mistério? O Livro de Enoque, um tesouro ou um mistério literário? O Livro de Enoque, apesar de não fazer parte do cânon bíblico protestante, é um texto que desperta grande curiosidade. Atribuído ao próprio Enoque, ele traz histórias fascinantes que ampliam
o que sabemos sobre o período pré-diluviano. Entre os seus temas mais intrigantes estão os anjos caídos, chamados de vigias, que se rebelaram contra Deus, os Nefilins, gigantes nascidos da união entre anjos e mulheres humanas, e profecias detalhadas sobre o Messias e o julgamento final. Judas 1, 14 e 15 faz referência direta ao livro de Enoque, citando uma de suas profecias, o que levanta ainda mais questionamentos. Por que não está na Bíblia que usamos hoje? Embora não faça parte da Escritura Sagrada, o livro de Enoque foi amplamente respeitado em certas tradições judaicas e cristãs primitivas. Os estudiosos discutem se ele deve ser visto como histórico, simbólico ou profético. Mas uma coisa é clara: ele traz elementos que ressoam com os temas bíblicos, especialmente no que diz respeito ao juízo de Deus e à vitória final do bem sobre o mal. A curiosidade aumenta ao pensarmos no impacto que ele teve em diversas comunidades e como ainda hoje provoca reflexões profundas. Será que o conteúdo desse livro é um eco do relacionamento extraordinário que Enoque tinha com Deus? Mas atenção! Como cristãos protestantes, devemos ter cautela ao lidar com escritos apócrifos. Eles podem ser vistos como textos históricos e culturais importantes, mas não devem substituir ou contradizer as Escrituras. No entanto, isso não diminui a curiosidade que eles despertam. Afinal, que outros mistérios se escondem nesses textos antigos? E como o livro de Enoque conecta sua história ao Novo Testamento, especialmente nas cartas e nas menções diretas de sua vida? Vamos explorar isso a seguir. Enoque no Novo Testamento. Mesmo com tão poucas menções no Antigo Testamento, a influência de Enoque ecoa poderosamente no Novo. Em Judas 1, 14 e 15, encontramos a citação direta de uma profecia atribuída a ele. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Essa passagem nos conecta diretamente ao papel profético de Enoque e à sua visão de um futuro julgamento divino. É fascinante pensar que um homem que viveu em tempos tão antigos já apontava para o retorno do Senhor e o ajuste de contas com a humanidade. Isso não apenas valida seu testemunho, mas também destaca a relevância de sua fé para os dias atuais. Outro destaque importante está em Hebreus 11, 5, onde Enoque é celebrado como um exemplo de fé inabalável. O texto diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A menção de Enoque em um capítulo que é conhecido como a Galeria da Fé é uma poderosa evidência de que sua vida continua sendo um modelo a ser seguido. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele vivia de acordo com essa crença, de maneira tão intensa que sua fé ultrapassou até mesmo os limites da morte. Agora, aqui está o que talvez seja o mais interessante. Por que Jesus e os apóstolos citariam profecias relacionadas a Enoque? Isso demonstra que sua mensagem estava diretamente alinhada com o plano redentor de Deus para a humanidade. Mas será que podemos aprender com essa fé prática e essa intimidade com Deus? E mais importante, como isso pode moldar a nossa vida hoje? Vamos descobrir ao explorar as lições valiosas que a vida de Enoque nos oferece. Lições de fé da vida de Enoque. A vida de Enoque é um verdadeiro manual sobre o que significa viver pela fé. Hebreus 11, 6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele tinha uma fé ativa, demonstrada em suas ações diárias. Andar com Deus não é algo abstrato ou distante, mas uma decisão prática. É colocar Deus no centro de tudo, seus pensamentos, escolhas e prioridades. Se pararmos para refletir, o que hoje ocupa o espaço central em nossa vida? Será que estamos realmente vivendo de uma forma que agrada a Deus ou apenas dizendo que acreditamos nele? Enoque também nos ensina sobre a importância da intimidade com Deus
em tempos difíceis. Ele viveu em uma era de decadência moral, cercado por pessoas que ignoravam ou rejeitavam a Deus. No entanto, ele escolheu ser diferente. Isso nos desafia a refletir. Será que também estamos vivendo como luzes em um mundo de escuridão? Talvez isso signifique priorizar a oração, estudar a palavra de Deus ou até mesmo fazer escolhas corajosas em momentos de pressão. Pequenas ações, como reservar tempo para um devocional diário ou falar do amor de Deus a alguém, podem transformar nossa caminhada de fé. Mas o ponto mais impactante é que Enoque nos mostra que a verdadeira recompensa não está nas coisas materiais, mas na presença de Deus. Ele foi levado porque agradou a Deus, não por seus bens ou conquistas, mas por sua devoção. Isso coloca em perspectiva o que realmente importa em nossas vidas. A grande pergunta é: estamos investindo no que tem valor eterno? Enoque nos desafia a viver para agradar a Deus, mas como colocar isso em prática diariamente? É aqui que sua história se torna ainda mais relevante para nós. As especulações e pesquisas sobre Enoque. Ao longo dos séculos, a figura de Enoque despertou inúmeras especulações, tanto entre estudiosos quanto entre cristãos comuns. Por que alguém que viveu há tanto tempo ainda é objeto de tanta curiosidade? O mistério começa com o fato de que ele foi tomado por Deus e se estende aos textos atribuídos a ele, como o livro de Enoque. Pesquisas históricas indicam que esse livro teve grande influência nas tradições judaicas e cristãs primitivas, especialmente em sua visão apocalíptica. Mas por que, então, ele não foi incluído no cânon bíblico protestante? Teria sido apenas uma questão de contexto histórico ou algo relacionado ao conteúdo do livro? Entre as principais questões discutidas sobre Enoque está sua ligação com os anjos caídos, mencionados no livro de Enoque, e os Nefilins, descritos em Gênesis 6:4. O texto apócrifo apresenta uma narrativa rica sobre os vigias que se rebelaram contra Deus, casaram-se com mulheres humanas e deram origem a gigantes. Embora fascinante, essa descrição levanta perguntas teológicas complexas, como a relação entre os anjos caídos e o plano de redenção de Deus. No entanto, a Bíblia sempre será nossa fonte primária de verdade. Assim, ao ler ou estudar sobre Enoque, é importante discernir o que é histórico e o que está alinhado com as Escrituras. Mas talvez a questão mais intrigante seja: por que Deus escolheu revelar certos mistérios a Enoque? Seria ele uma ponte entre o mundo antediluviano e as profecias futuras? Ou um lembrete de que Deus se comunica de maneira extraordinária com aqueles que o buscam intensamente? Seja como for, a história de Enoque continua a gerar debates e reflexões. Mas será que sua vida e sua partida têm algo a nos dizer sobre o arrebatamento prometido no Novo Testamento? Isso nos leva à conexão profética que pode mudar completamente nossa perspectiva. Enoque e o arrebatamento. Existe uma conexão? A vida de Enoque é frequentemente vista como um tipo do arrebatamento, um evento profetizado no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 4:17, Paulo descreve o arrebatamento como o momento em que os crentes serão levados ao encontro do Senhor, sem experimentar a morte. Isso soa familiar, não? Enoque, ao ser tomado por Deus, sem ver a morte, Gênesis 5:24. É um reflexo impressionante dessa promessa. Ele não apenas nos mostra o que significa viver uma vida que agrada a Deus, mas também nos dá um vislumbre do futuro que aguarda aqueles que andam com o Senhor. Agora, pense na profundidade dessa conexão. O desaparecimento de Enoque foi um evento único em sua época, mas não é diferente do que Deus promete a todos que creem nele, uma vida eterna em sua presença. O arrebatamento, como descrito nas Escrituras, é tanto uma esperança quanto um alerta. Será que estamos prontos para esse momento? Assim como Enoque foi chamado para junto de Deus, nós também seremos chamados. Mas para isso,
Precisamos andar em fidelidade e obediência, como ele fez. A questão que fica é: estamos vivendo de forma a refletir essa esperança? E há algo ainda mais profundo. Enoque foi levado antes do dilúvio, um julgamento sobre a humanidade. Isso nos lembra que Deus protege os seus antes de momentos de juízo. Essa conexão entre Enoque e o arrebatamento nos faz refletir sobre nossa própria preparação espiritual. Estamos alinhados com a vontade de Deus? Será que nossa vida está tão dedicada a Ele quanto a de Enoque? Antes que possamos responder, precisamos considerar o impacto que essa história pode ter em nossas ações e escolhas agora. A inspiração duradoura de Enoque. Enoque nos ensina que andar com Deus não é apenas uma escolha, mas um estilo de vida transformador. Ele viveu em um mundo corrupto, mas decidiu priorizar sua fé acima de tudo. Agora pense, o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Será que tem andado com Deus como Enoque ou se perdido em distrações? Essa é a hora de refletir e ajustar sua caminhada. Deus está pronto para ter um relacionamento com você, mas isso depende de uma decisão sua. Que passos você pode dar hoje para se aproximar dele? Talvez seja a hora de rever seus hábitos. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra e a um verdadeiro compromisso com Deus. Pequenas atitudes, como separar alguns minutos do dia para agradecer a Deus ou ajudar alguém em necessidade, podem fazer toda a diferença. Enoque viveu para agradar a Deus, e sua história nos mostra que isso é possível, mesmo em tempos difíceis. Você está disposto a fazer o mesmo? Pense nisso. O que será que Deus poderia fazer na sua vida se você decidisse andar com Ele todos os dias, como Enoque fez? E antes de sair deste vídeo, deixe aqui nos comentários o que mais te impactou sobre a história de Enoque. Eu quero ouvir sua opinião. Aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Agora, me responda. Se Deus viesse hoje e te chamasse como fez com Enoque, você estaria preparado?